Bom, bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós continuaremos os exemplos, né? Na aula passada nós vimos sobre construtores e hoje nós vamos ver um dos pilares aí da orientação a objeto, que é a herança, né? Então, eu vou usar a classe pessoa e vou seguir mais ou menos esse exemplo. Nós temos a classe pessoa e a classe funcionário. Para acontecer a herança, uma classe tem que ser genérica da outra, ou seja, todo funcionário é uma pessoa, correto? Então, eu posso herdar todos os atributos. A classe funcionário, na verdade, pode herdar de pessoa, porque funcionário é uma pessoa. Então, para você conseguir identificar no seu sistema onde vai haver herança, você basicamente pode fazer a seguinte pergunta: uma classe, né, uma entidade é o outro tipo de entidade? Se a resposta for sim, você pode fazer uma herança. Nós já temos a classe pessoa, a pessoa já tem nome, idade, telefone e o tamanho, correto? E agora eu vou criar a classe funcionário. Vou criar um novo arquivo. Criei a classe funcionário e agora eu vou incluir a classe pessoa, certo? Nunca se esquecer de incluir o arquivo sempre aonde for usar. Deu um erro aqui, faltou o L, tá? Então eu incluí a classe pessoa e agora vamos ver como se dá realmente essa herança. Para que a classe funcionário herde de pessoa, nós teríamos que usar a palavra reservada extends, certo? E colocar logo à frente qual classe ele está estendendo, ou seja, classe funcionário está estendendo de pessoa. O que acontece? Quando ele estende a classe pessoa, automaticamente a classe funcionário vai ter todos os atributos e todos os métodos da classe pessoa, correto? Então, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar eu vou colocar os atributos da classe funcionário. Eu vou dizer que o funcionário tem a carteira de trabalho, né? Vou dizer que o funcionário tem um cargo, né? Esses atributos são atributos específicos de funcionários, porque nem toda pessoa tem carteira de trabalho e nem toda pessoa tem um cargo, né? Então, mas todo funcionário tem nome, todo funcionário tem idade, né? Todo funcionário pode ter um telefone. Na verdade, esse atributo telefone nem deveria estar aqui. Eu vou retirar ele, né? Que nem toda pessoa tem um telefone, então eu vou tirar. Então, mas esses outros atributos aqui, tamanho, idade e nome, são correspondentes aqui à classe funcionário, correto? Vou criar uma função para funcionários, né? Um método, e um método salário. Eu vou colocar aqui calcula vou criar aqui mais um atributo salário. Calcula salário, então aqui ele vai passar a comissão, né? E aqui ele vai retornar a comissão vezes o salário. Eu vou criar aqui também o método construtor, tá? Quem não souber o que é método construtor, por favor, dá uma olhada
E aqui eu vou começar a colocar o nome, a idade, vou colocar o tamanho, né, que seria a altura, vou colocar o cargo e vou colocar o salário. Aqui eu vou colocar, gente, vou colocar só carteira, que se refere à carteira de trabalho, tá? Vou colocar aqui. Então o que que vai acontecer? Eu vou dizer que quando eu for me referenciar a classe pessoa, se eu colocar aqui, por exemplo, ele já vai me dar aqui todos os atributos da classe funcionário, né? Que é, por exemplo, aqui carteira de trabalho, cargo e salário, mas também vai me dar aqui todos os atributos da classe pessoa, correto? Então eu posso me referenciar à classe pessoa utilizando a palavra reservada parente, né? E eu posso colocar aqui parente, nome, e aí ele vai carregar o valor, inserir o valor. Então eu posso usar o operador diz. Vou colocar aqui diz.nome, recebe diz.idade, recebe idade, diz.tamanho, recebe o tamanho, e diz ponto carteira de trabalho, recebe o atributo carteira de trabalho. Diz.cargo, recebe o cargo. Diz.salário, recebe o salário. Ok? Então aqui, toda vez que eu criar um funcionário, eu vou obrigatoriamente eu vou ter que, deixa eu tirar esse método, não vou precisar dele agora. Toda vez que eu criar um novo funcionário, aí automaticamente, obrigatoriamente eu vou ter que passar todos os dados desse funcionário. E aqui eu vou deixar a função calcula comissão. Se eu vier aqui então e criar um objeto funcionário, né, recebe new, na verdade aqui eu vou ter que colocar aqui a classe funcionário, certo? Eu acho que não deu certo, mas deu. Então funcionário recebe new funcionário, e aqui eu já vou passar o nome Ronildo, a idade, vou passar o tamanho, vou passar carteira, vou colocar um número aqui, vou passar aqui o cargo, vou passar o salário. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou copiar esse método, vou sobrescrever ele aqui, né? Na verdade, aqui eu vou chamar o parente ponto mostrar dados, e agora eu só vou implementar. Quando eu chamo aqui o mostrar dados, ele vai chamar aqui, vai mostrar os dados da pessoa, né? Já vai mostrar o dado da pessoa. E agora aqui vai ser mostrar dados funcionário. Então aqui vai ser a carteira, né? Diz.carteira. Aqui vai ser o cargo, e aqui eu vou colocar o cargo.
aqui vai ser o salário. E aqui eu vou colocar salário. Então, agora eu vou colocar aqui um obj ponto e vou colocar mostrar dados do funcionário. Vamos ver o que vai acontecer. Tá dando um probleminha aqui porque eu retirei o telefone. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, colocar um BR aqui também. Então ele veio aqui e mostrou todos os dados do meu funcionário: o nome, a idade, a carteira, o cargo programador e o salário 3.000. Só formatar esse salário aqui. Aqui eu estou formatando, separando direitinho. Vou colocar um RS. Tudo questão de formato mesmo, tá? Se eu vier aqui e colocar obj funcionário ponto calcula salário, e aí eu vou colocar aqui a comissão de 5%, automaticamente ele já vai, deixa eu ver. Na verdade aqui o dis ponto salário recebe a comissão vezes o salário. Então eu coloquei aqui que o salário dele, eu vou até diminuir para ficar mais fácil, né? Um salário de R$500 e a comissão é de 5%, então ele ganhou R$2.500 de salário, certo? Então a herança, gente, é isso. Eu tenho uma classe genérica, né? E aí eu tenho uma classe que vai herdar os dados, os atributos, dos atributos, herda todas e herda todos os métodos dessa classe. Por exemplo, eu posso colocar aqui obj funcionário, né? Porque esse funcionário pode crescer também. E aí eu vou passar aqui que ele cresceu 0,15 centímetros. Então aqui não está mostrando o tamanho, né? Deixa eu só mostrar aqui esse tamanho. Poderia ser chamado de altura também, né? Então aqui eu vou, aqui eu especifiquei que o tamanho do funcionário é 1,80 m. E aqui eu adicionei mais 15 centímetros, ou seja, ele cresceu. Então automaticamente, sem o método, ele vai pegar o valor default, o valor que eu passei lá, que é 1,80 m. Se ele cresceu 15 centímetros, ele vai para 1,95 m, correto? Então veja que esse método ele não está aqui, não tá aqui na classe funcionário, e sim na classe pessoa. O método está na classe pessoa. Só que quando o funcionário estendeu da classe pessoa, ele herdou todos os métodos, né, e todos os atributos públicos. Tá ok? Até a próxima videoaula.